bate-papo das quartas-feiras, com o tema, né, esses tempos são chegados. Como nós já começamos na quarta-feira passada, nós vamos fazer ele bem devagarzinho, que é para a gente poder entender o que são esses tempos, né? Mas antes eu gostaria de convidar a todos para que nós fizéssemos uma pequena prece em agradecimento a Deus, nosso Pai, pelo dia de hoje, pela nossa vida, rogar a Jesus que abençoe nossos corações queridos e todos aqueles nossos irmãos que nos acompanhem nesse bate-papo. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Pois bem, os tempos são chegados, né? Nós falamos na aula passada sobre os mundos primitivos, de regeneração, né, de expiação e prova, de regeneração, os ditosos e os celestes ou divinos. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Começa assim, hoje nós vamos fazer um cálculozinho matemático para a gente entender o que são esses tempos, o que são os trabalhadores da última hora. Tá? Então vamos lá. Fomos informados acerca dessa chegada do tempo? Os imortais disseram sim. De tempos em tempos, Deus envia notícias acerca da transformação moral pela qual o planeta Terra iria passar, conforme segue. Na primeira revelação, lá atrás em Moisés, nós vimos ali em Gênesis, né, no Velho Testamento, que Moisés traz aquela mensagem que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. E os nossos irmãos judeus, até hoje, têm o costume, né, ficou na memória religiosa do povo judeu, trabalhar 6 dias, o 7º seria o Shabat, que seria o dia da reconexão com Deus, o dia que é destinado ao descanso do corpo e elevação do espírito. E esse costume prevalece até hoje. No Brasil tem os nossos irmãos, os adventistas do 7º dia, que também parece-me que segue esse mesmo cálculo aí, de 6 dias de trabalho e no sábado de descanso. Só que pegaram o Shabat e confundiram com o sábado. Não é bem assim, mas também não importa, né? O que importa para nós é o significado. O Shabat é justamente o significado da reconexão. É aquele dia que se reconecta com Deus. 6 dias de trabalho, um dia para poder fazer a reconexão. Pois bem, antes de darmos sequência aqui, nós vamos entrar nesse cálculozinho que nós falamos no começo. Vejam bem. Na Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz o seguinte: não vos esqueçais, amados, que para o Senhor 1000 anos equivale a um dia. E um dia equivale a 1000 anos. Pedro, anotem bem, Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Tá? Bom, partindo daí, se Moisés, lá no Antigo Testamento, disse que Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º, 6 dias, 6.000 anos, segundo Pedro. Nós vamos continuar, mas aonde que nós queremos chegar com isso? Vamos continuar dentro da doutrina espírita, nós temos vasto material para podermos entender essas datas, essa numerologia que tem nas escrituras. Então, dando sequência, nós temos Moisés, lá no Antigo Testamento, que falou dos 6 dias, descanso no 7º, né? O povo judaico traz como 7º dia o Shabat, não especificamente o sábado, mas o Shabat. 6 dias descansam. E o Shabat é o dia da reconexão. Pedro, na Epístola, capítulo 3, versículo 8, diz que para o Senhor, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Bom, separamos já. Tá? Vamos continuar o raciocínio. Livro dos Espíritos, questão 50 e 51. Na questão número 50, Kardec pergunta aos imortais: Adão foi o primeiro homem a viver na Terra?
E os imortais disseram, não, nem o primeiro, nem o único. Mas Kardec não se deu por achado. E, na questão 51 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, em que época, mais ou menos, viveu Adão? E os espíritos responderam para Kardec. Isso está lá no Livro dos Espíritos, se quiserem buscar, questão 50 a 51. Os imortais disseram ao Kardec, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo. Já temos uma data. Por quê? Emmanuel, a caminho da luz, chama o povo degradado de raça adâmica, não é verdade? Então, os espíritos disseram que essa raça adâmica, ou Adão, viveu há 4.000 anos antes de Cristo. Se para o Senhor 1.000 anos é um dia, e um dia é 1.000 anos, 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo, sexto dia. Nós estamos no Shabat, sétimo dia. Tá? Mas vamos entender melhor isso aí. Ainda está um pouco truncado, né? Vamos lá. Por volta do ano de 1831, Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, se reúne com os outros prepostos do Cristo, conforme nos diz Emmanuel, né? Se reúne com esses outros prepostos responsáveis por outras escolas, por outros países do orbe terrestre, e nessa reunião ele diz aos outros prepostos, Ismael diz, não vos esqueçais que estamos no século do advento do Consolador. Vamos repetir bem devagarzinho. Ismael dizendo aos outros espíritos crísticos, não nos esqueçais que nós estamos no advento do século do Consolador. E ele continua, essa palavrinha, serão 100 anos para os próximos 100. Serão 100 anos para o próximo 100. O advento do Consolador, a doutrina espírita, nasceu em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Serão 100 anos, 1857, 1957. Para os próximos 100 anos, 1957 mais 100, 2057. Nós já temos uma data, 2057, mas esquisito, então vamos lá. Pinga Fogo, no ano de 1971, extinta TV Tupi. Perguntam a Chico Xavier, Chico, quando mais ou menos a Terra entrará na regeneração? E Chico responde, Emmanuel nos diz que por volta de 2057. 2057. Então nós temos uma data. 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo. Se para o Senhor um dia é 1.000 anos, 1.000 anos é um dia, nós estamos no sexto dia. Sétimo é o Shabat. Né? Sétimo é o Shabat. Mas estávamos falando que nós precisamos de uma data. Estávamos atrás de uma data, achamos 2057, está nas escrituras. Né? Não somos nós que estamos inventando, criando uma fantasia, está nos livros. Bíblia, Missionários da Luz, o Livro dos Espíritos,
O programa Pinga Fogo do Kardec, do Chico, desculpe, tem também em livro, o Pinga Fogo, tem na internet, nós podemos buscar isso aí, essas informações. Então nós temos uma data, 2057. Tá. Mas nós estávamos falando dos trabalhadores da última hora, né? Quem são esses trabalhadores da última hora? Vamos continuar com a nossa continha matemática. Se para o Senhor 1000 anos é um dia, quanto vale uma hora? Vamos pegar 1000, que é o dia, dividir por 24, nós vamos ter 42, certo? Se nós temos a data da regeneração de 2057 menos 42, dá 2015. Em 2015, nós entendemos que nós entramos na última hora da última semana do mundo de expiações e provas. Somos, portanto, os trabalhadores da última hora. Nós, espíritas, não. Toda a humanidade que é encarnada no planeta Terra. Somos os trabalhadores da última hora. É um cálculozinho bem simples, que nós estamos falando bem devagarzinho, para que os meus irmãos possam buscar na literatura, que não é coisa da nossa cabeça, né? Está lá, na Gênesis kardeciana, na Gênesis de Moisés, no Livro dos Espíritos, questão 50 a 51, está no livro Missionários da Luz, do Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Emmanuel, nós vamos achar essas informações. No Pinga Fogo do Chico de 1971, nós vamos achar essas informações, que vai nos dar todos eles caminham e fecham no mesmo ângulo. 2057 é o ano em que a Terra deixa de ser de provas e expiações e passa a ser de regeneração. Aonde no mundo de regeneração não terá mais expiações, e sim somente provas. Para fazermos jus a este mundo de regeneração, ou seja, permanecermos aqui, acreditamos que muitos de nós já não estarão mais na carne, por um motivo ou outro, pela idade, pelo desgaste físico, mas muitos dos nossos corações queridos que estão aqui agora, nossos filhos, nossos netos, estarão com certeza participando desse momento fantástico como nós estamos. Então todos nós encarnados nesse planeta, nesse instante, somos abençoados por estarmos fazendo parte desse grande processo que começou nessa última semana do planeta de provas e expiações. Antes disso, o que aconteceu? Só a título de conhecimento. 4.000 anos antes de Cristo, como nos informa os imortais através de Kardec na questão número 51, houve uma peneirada pelo plano espiritual, né, no planeta Terra. Aquelas 4 raças que vieram de Capela, os capelinos que vieram e formaram as 4 raças, os egípcios, os hindus, os hebreus e os arianos, nessa peneirada, os egípcios, a grande maioria voltou para Capela, para os seus países de origem, para os seus planetas de origem, porque atingiram o certo padrão de evolução que se exigia para a época. Os hebreus, uma quantidade boa voltou, mas outra quantidade boa também ficou em virtude de se acharem melhor que os outros, por acharem o povo escolhido, né? E acabaram tropeçando, se equivocando na história. Os hindus, pelo orgulho das castas, de acharem-se importantes também, muitos voltaram, mas muitos continuaram. Da raça ariana, que nós fazemos parte, boa parte ainda está aqui. Justamente porque não entendeu a mensagem dos profetas que vieram antes de Cristo, das orientações trazidas nas suas reencarnações, de manter a fraternidade entre os irmãos. Começou-se aí a última semana desse planeta de provas e expiações para que chegasse na
regeneração. Então nós temos uma data, que é 2057. Nós sabemos que em 2015 começou a última hora, ou seja, dos 6 dias. Entramos no Shabat, que é o 7º dia, que era o descanso, né? Que é não só o descanso, mas da reconexão com Deus. Estamos esquecendo dessa reconexão, muitos estão esquecendo, estão deixando o mundo material, o sentimento de posse tomar conta, levados em primeiro plano, né? E aí a lei diz basta. E manda um vírusinho infinitamente pequeno para dar uma sacudida, que é essa outra peneirada que está dando aí. Porque nós percebemos que muitos estão voltando para casa, né? Muitos dos que estão desencarnando não vão retornar mais para essa escola, porque não atingiram aquela média que é necessária para passar de ano, que nós costumamos comparar o nosso planeta com a grande escola em que nós temos a prova final para passar de ano, e muitos não vão mais poder. Por quê? Porque a essa escola estão recebendo um plano de ensino novo, professores novos, matérias novas. Os que não conseguiram atingir a média, com certeza a misericórdia divina vai amparar com todo carinho para uma outra escola, aonde a matéria e os professores serão um pouco mais rudes, um pouco mais duros, para justamente recuperar esses alunos que não conseguiram nota suficiente para passar de ano nesse ano letivo que lhe foi dado aqui nesta encarnação. Então, quando nós falamos dos trabalhadores da última hora, nós somos o trabalho. Mas e agora? Deu o desespero. Por quê? Nós temos 2057 menos 42, 2015, ou seja, 40, então não temos mais 42 anos, nós temos 37. Já estamos em 2021. Então nós temos de 36 para 37 anos, no máximo, para chegar nessa data. E agora, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, nós vamos ter que fazer o que nós não fizemos nos últimos 6.000 anos. Ficou difícil? Não vamos falar que está tão fácil, não. Mas não está impossível. O Cristo está contratando. Ele está nos chamando que nem aquele senhor da fábula lá, o dono da vinha, que saiu para buscar trabalhadores. Primeira hora, saiu na terceira hora, na sexta, na nona, na 1ª hora, catamos trabalhadores. O Cristo está contratando para a colheita, para a sua vinha. Nós somos contratados. Estamos aqui, muitos foram contratados lá atrás, né? Nas primeiras horas, foi lá atrás. Talvez muitos de nós já estávamos lá também e não conseguimos cumprir a jornada de trabalho e nos foi dada uma outra oportunidade. Estamos aqui de novo, né? Já não tem mais tempo nesses 30 e poucos anos que falta da gente desencarnar e voltar para cá de novo. Acabou, nosso tempo está esvaindo-se. E o que é preciso, então, para que nós possamos honrar esse nosso trabalho e fazermos jus àquele 1 denário prometido pelo Senhor aos trabalhadores da vinha? Simples, não é tão difícil. Aquele que nasceu, por exemplo, para ser um médico, seja um excelente médico, faça bem feita a sua profissão, honre a sua profissão, seja correto com as suas coisas, seja trabalhador do bem, não prejudique ninguém, não faça aos outros o que não gostaria que vos fizesse. Aquele que nasceu para ser um pintor de parede, seja um excelente pintor, trabalhe com amor, com afinco, com seriedade. É só isso que o Cristo está pedindo de nós. Nada mais do que isso, ou seja, floresça onde Deus lhe plantou. Não está tão difícil. O que é mais difícil para nós nessa última hora, nessa passagem para o planeta de regeneração, é deixarmos de lado o que nós trazemos acoplado no nosso campo vibracional, nessas imensidades de encarnações que nós trouxemos, que na realidade o que mais pesa, nosso egoísmo, nosso orgulho,
nossa vaidade, nossa falta de fraternidade, nossa falta de caridade, apego às coisas materiais, apego àquilo que não nos pertence, porque tudo que nós temos é por empréstimo, vai ficar aqui quando desencarnarmos. Essa é a parte mais difícil. Ser um bom médico, um bom professor, um bom pintor não é difícil. Difícil é o desapego. Então nós temos aí 30 e poucos anos para desapegar. Muita gente vai falar, poxa vida, mas você trouxe uma notícia triste para mim, porque é difícil largar das minhas coisas. Não sou eu, é a lei, está nas Escrituras. O Evangelho vem nos dizendo isso há muito tempo, há mais de 2000 anos. No quarto dia da semana, Jesus veio, porque ele passou 4 dias da semana e o povo não fez nada, e ele veio. Falou, peraí, eu tenho que ir lá exemplificar para esse pessoal, porque já falta mais 2 só e já entra no Shabat. Ele veio, deixou mais 2 dias da semana para a gente assimilar aquilo lá. Nesse meio tempo, entre esses 2 dias, ele mandou o Consolador, em 1857, reviver o cristianismo, reviver as suas palavras no Evangelho moral. Então nós não podemos reclamar de que nós não tivemos tempo para nos preparar, nós não tivemos tempo para largar a mão de ser egoísta, de ser vaidoso. Ainda dá tempo. Dá tempo. Vai ser cortar na carne, vai ser um pouco difícil, porque lidar com os nossos eus, com os nossos fantasmas, é muito mais difícil do que lidarmos com as coisas dos outros. Meus irmãos, quando nós começamos a estudar isso aqui, sinceridade nos deu uma certa apreensão. Porque não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas, como todos têm, estamos lutando incansavelmente com aquele inimigo que temos dentro, né? Que é o orgulho, principalmente, a vaidade, muitas vezes o egoísmo, que ainda, né, nos dá aquela emperrada, a nossa falta de paciência, enfim. Essas coisinhas ainda nos perturbam, embora a gente estudando para poder trocar ideia com os nossos irmãos na seara espírita. Ah, meu Deus do céu, eu não posso, eu estou passando isso para as pessoas e eu tenho que fazer, é que nem falar sobre o Evangelho de Jesus. É gostoso falar sobre o Evangelho de Jesus, mas nos dá uma carga pesada de chamada de atenção por falarmos e praticarmos o que nós estamos falando. Ou seja, o que Jesus mais condenou, o que ele mais, condenou entre aspas, o que ele mais combateu foi a hipocrisia. De a gente subir num púlpito, falar uma coisa e fazer outra. E agora nós estamos falando justamente nessa nossa caminhada de trabalhadores de última hora. Nós estamos na boca ali. E não adianta falar, mas são chegados os tempos, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Não vai ter terceira guerra para acabar com o mundo. Não vai acabar em fogo, na água, em terremoto, porque essa barca tem um comandante. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão divina. E a lei determinou que o planeta Terra está passando e vai terminar essa passagem dele em 2057 e vai entrar na regeneração. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Conseguimos ver agora que um infinitamente pequeno, permitido pelo Senhor, fez um estrago, está fazendo um estrago muito grande em todo o mundo. As grandes potências, com as suas maiores forças armadas, com a sua maior tecnologia, com a quantidade de dinheiro que tem, não consegue fazer nada. Por quê? Porque tem um comandante que define o que é para ser feito e o que não é para ser feito nesse planeta, nessa escola. A escola tem um diretor amoroso, bondoso, porém, suas leis são imutáveis. Vai ficar aqui para nós essa reflexão. Eu falei que a gente ia fazer bem devagarzinho,
Eu dei um slide. Mas tenho certeza que na nossa cabeça, na noite de hoje, vai começar os números. Mas peraí, eu tenho só esse tempo. Peraí, o que eu fiz até agora para merecer, que nem Jesus disse no Evangelho, os bons herdarão a terra, para me merecer ficar nessa escola. Ou eu não quero ficar nessa escola, eu quero ir para uma escola mais dura, que nós não temos muita opção. A nossa opção, ou nós permanecemos aqui, passamos de ano, ou nós vamos para recuperação numa escola com professores um pouco mais rígidos. Pouquíssimos os que estão encarnados hoje irão para uma escola melhor. Pouquíssimos. É só observarmos como anda a humanidade em relação à fraternidade, à caridade, em relação ao amor ao próximo. Né? É só observarmos. Aí nós vamos ver que são poucos os espíritos que irão ter a graça de ir para uma escola melhor. E poucos também nos informa a espiritualidade, né? Através da literatura espírita e as espiritualistas, são poucos os que também farão jus, né, a permanecer nessa escola. Muitos estão vindo, virão muitos de outras escolas para fazer parte também desse processo da regeneração. Mas nós temos muito material ainda pela frente para a gente estudar, para a gente discutir, analisar. Não somos a última palavra nem donos da verdade. Nós estamos passando, inclusive, a fonte de onde nós estamos tirando isso aqui, para que a gente possa pesquisar, analisar, cada um tirar a sua conclusão. Ok? Deu o nosso horário. Agradecemos a Deus a presença dos nossos corações queridos aqui que nos assistem, que nos acompanham conosco no nosso bate-papo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Paz e bem, um beijo no coração de todos vocês.